tá saindo do reboot de Winx e eu tô aqui pra resumir pra vocês e explicar, analisar, fazer uma review completa de todos os episódios. E nesse vídeo eu vou estar falando dos episódios 3 e 4. Então aproveita e já dá like e se inscreve pra gente virar o maior canal de Winx do mundo, dá aquela hypada pra mostrar que vocês estão curtindo os conteúdos, porque esses episódios lança, eu já tô fazendo na hora os reviews, já tô tentando postar o máximo possível, né, o mais rápido possível pra vocês. E também aproveita e ver aí os membros do canal, né, porque os membros têm acesso antecipado aos vídeos. Então, eu vou tentar fazer o máximo possível por dia, eu tô virado porque eu tô só editando e resumindo pra vocês, então bora, porque eu já tô enrolando muito. Vamos começar aqui com o episódio 3. Esse episódio já começa com o monstro da Astrix, né, que tava lá no primeiro episódio, invadindo o quarto da Stella e roubando o anel de Solaria dela, que era o objetivo dele de qualquer jeito. As Winx então entram no quarto, elas querem ajudar a Bloom a se transformar. E aí elas falam que vão usar o anel de Solaria pra isso, porque o anel de Solaria, ele amplifica a magia, ele deixa a magia mais forte. Diferente do original, que ele é forte porque ele tem uma faísca da chama do dragão, né? Se bem que a gente não sabe, na verdade, se tem ou não, porque não falaram ainda. Mas vamos ver se até o final da temporada eles falam ou não se o anel de Solaria tem uma fagulha da chama, né? Então, lá continuando, né, a Stella vai atrás do anel e descobre que alguém pegou ele. Enquanto isso, as Trix estão com o anel lá na Torre Nebulosa e a Ice tenta usar, mas ela acaba sendo queimada pelo anel, porque tem um feitiço de proteção que só a Stella consegue usar esse anel. Logo em seguida, o monstro pega o anel e guarda no centro da sala onde eles estão lá na Torre Nebulosa, uma sala lá, sei lá. Enquanto isso, as Winx estão procurando, elas acabam achando várias pistas, pegadas de monstro e umas cinzas, mais ou menos assim, né? Eu acho que é cinzas a tradução mesmo. E aí, essas cinzas, elas sabem que vem só da Torre Nebulosa, né? Só tem esse tipo de cinza na Torre Nebulosa. Então, elas já têm uma ideia. Foi algum monstro das Trix, porque as únicas que ainda vão na Torre Nebulosa que tá destruída são as Trix. Se você não sabe porque a Torre Nebulosa tá destruída, isso é falado nos outros episódios, né? Antes desse, então vê aí o resumo dos outros episódios e a review também. Continuando, as Winx estão querendo ir lá atrás de conseguir pegar o anel de volta na Torre Nebulosa, mas elas não têm nenhum mapas de como andar lá. Então a Bloom decide, em vez de ir pra aula como as outras, vai até a biblioteca de Elfé e vai numa sessão proibida, onde ela acaba achando os mapas, né, um livro com os mapas da Torre Nebulosa, e ela tira uma foto. Nisso, enquanto ela tá andando, ela ouve uma voz chamando ela, falando Bloom, Bloom, que quem viu o desenho original já deve saber quem é, e um livro atrás dela cai, com a história de Domino, onde ela lê que era o lar, né, do grande dragão lendário, que criou tudo, mas a Griselda chega bem na hora e fala pra ela que é vice-diretora e que ali ela não podia estar, dá uma bronca nela e tal, e a Bloom vai embora. Chegando na aula, o Wizgy está dando aula e você tem que, basicamente, desfazer a fechadura, né? Tem uma corrente ali fechando a porta de uma casinha de brinquedo dele, e aí você tem que desfazer essa fechadura, né? As correntes, mas você tem que transformar ela em alguma coisa. A Bloom tenta e não consegue, né? A Stella transforma num colar, a Stormy transforma em também tipo um colar assim, mais punk, que o Wizgy adora e até sai dançando com ele, né? Nisso, à noite as Winx decidem sair, invadem Torre Nebulosa, acham um lugar, né, seguindo os mapas que a Bloom tinha tirado foto, até que ela escaneia e deixa grandão assim pra elas verem, né? E vão até basicamente que dá a entender seria o centro, o coração da Torre Nebulosa. Lá elas acham livros de feitiço, elas acham o anel da Stella também e tal, e a Stella pega de volta. Mas na hora de ir embora, a Stella ouve um barulho, pareceu de um bichinho chorando. E elas vê um bichinho muito fofo chorando, triste, que com certeza foi feito com inteligência artificial também. Tá muito na cara, eu consigo reconhecer quando tá tão escrachado assim. E aí elas liberam ele. Mas esse bichinho acaba se transformando no monstro que as Trix controlam e traz um monte de goblins junto com ele. As Winx fogem, conseguem derrubar, a Stella derruba, né, o teto no caminho, lá no corredor, e eles não conseguem passar, mas elas acabam dando de cara com as Trix. As Trix puxam briga, as Winx se transformam, menos a Bloom, porque ela não tem transformação ainda. E aí a Ice congela todas elas dentro de um globo assim de gelo gigantesco. E mesmo com as Winx todas atacando, elas não conseguem quebrar o globo. A Bloom fica de fora e as Trix começam a provocar ela o máximo possível, e a Ice até ameaça matar as Winx, né? Ela faz vários espinhos de gelo que estão ameaçando entrar dentro das Winx, né? E furar elas todinhas, assim, caso elas não saem, né? Caso a Bloom não consiga salvar elas. Gente, calma, eu tô virado porque eu tô fazendo um monte desses vídeos, calma. Minha cabeça tá devagar. A Storm
Storm não! A Darcy, ela até ataca a Bloom, taca ela longe e tal. E na força da raiva, a Bloom começa a juntar poder. Ela se transforma, causa uma puta explosão que quebra tudo, sobe até em cima onde tava, tipo, em cima da Torre Nebulosa, quebra tudo e faz um pilar de fogo gigantesco que vai até o céu. E essa cena foi muito hype, cara, é muito da hora. As Trix continuam caçoando dela, ficam voando em volta dela pra zoar ela, até que a Bloom fica puta e dá uma explosão zona, que acaba com as Trix e também descongela, né, as Winx que estavam presas lá no negócio de gelo da Ice. As Winx então voltam e dão de cara com a Griselda na porta da escola e ela fala que é pra elas ir falarem com a Faragonda. Elas explicam tudo o que aconteceu e a Faragonda fala uma coisa que ninguém nunca falou antes no desenho, que é, por que elas simplesmente não falaram pra diretora que elas estavam com esse problema, né, das Trix terem roubado elas, né? Mas tá bom. Acontece que continua passando o episódio, a Faragonda descobre que a Bloom transformou e faz uma careta meio estranha. As Winx então vão comemorar um pouco e zoar, e enquanto isso, a Bloom vai e fala, já que elas têm um nome de, né, de grupo, as Trix, por que a gente não faz um? E aí ela acaba nomeando o grupo de Winx, que quer dizer tudo. Eu não entendi também o que quer dizer, mas foda-se. Logo em seguida, mostra a diretora Faragonda e a diretora Griffin tendo uma conversa, onde elas falam sobre se a Bloom tem ou não a chama do dragão, e que se tiver, ainda bem que ela tem, mas que elas vão ter que ficar de olho nela, porque pode ser um poder muito bom para as forças do mal também, e que é por isso que as duas se juntaram depois que a Torre Griffin, eita, depois que a Torre Nebulosa, ela caiu. Enquanto isso, a Griselda vem e fala para elas que a Bloom tava lendo a história de Domino, o que meio que acaba dando uma certeza para elas do poder da Bloom e de que a Bloom tem alguma coisa a ver com Domino. Logo após isso, a gente acaba vendo o novo vilão, Vexius, que fala para as Trix que se elas levarem o poder que ele tá pedindo, né, para ele vai dar o desejo que elas querem. E aí, as Trix fazem uma coisa que elas não fazem há anos no desenho. Elas usam o cérebro, porque a Darcy vira e fala, ele vai, tipo, totalmente passar a perna na gente. E a Ice fala, sim, ele vai, mas não se a gente fazer isso primeiro. E finalmente elas têm um cérebro, elas têm uma cabeça de novo, glória a Deus. Ai, amém, gente, amém. E esse é o episódio 3. Agora bora pro episódio 4. Eu consegui resumir bem esse episódio 3, né? Eu consegui bem. Então bora pro 4. O episódio já começa com a Darcy estourando uma música muito boa das bruxas e deixando a diretora Griffin doida com essa música de tão alto e tocando, que provavelmente tá tocando há muito tempo. As outras Trix vêm zoar ela, falando que ela gosta de alguém, que ela tá com crush em alguém. E revela pra gente que esse crush é o Riven, né? E que ela gosta muito dele porque ele é um bad boy e tal, né? Inclusive, durante essa treta, aparece o Vexius de novo, só que dessa vez pessoalmente. Eu admito, eu me enganei. Eu tava pensando que até agora ele ia ficar só preso naquele lugar lá, né, na Torre Nebulosa, e que ele tava preso lá e precisava da chama pra tirar ele. Não foi esse clichê. Ele tá livre, solto por aí, andando e até apareceu... Eita, meu Deus. E até apareceu na frente delas. E aí, eles explicam um pouco o plano deles, né, e por que que elas estão andando com ele, né, por que que elas estão ajudando ele. Ele explica ao Vexius que ele tem um cajado, e esse cajado, né, não me um cetro, né, cetro ou cajado, sei lá, não sei a diferença, mas ele tem o cetro ou cajado aí, e ele é a chave pra abrir um portal pra dimensão Ômega, que é aquela dimensão de gelo e neve, que é uma prisão pros piores dos piores que existem, né? E aí ele fala com a Corduera, ele pega a chama, né? Elas levam a chama pra ele e ele abre o portal pra elas. Então ele fala que como elas estão precisando, né? Não estão conseguindo, ele tem um infiltrado, né? Ele tem um espião em Alfé que vai ajudar elas, que elas podem usar ele pra conseguir chama. E ele invoca o Damien. Nisso as Trix zoam com a cara do Damien e ele vai embora. Enquanto ela, um pouco antes deles terem essa conversa, né? As Trix falam que por que ele é o chefe, né? Porque elas estão obedecendo ele. E aí ele mostra que ele é muito forte, prendendo elas na hora e depois tacando no chão. E aí ele explica que ele aprendeu a controlar e manipular a escuridão, porque ele era o braço direito do rei Oritel, que é como é que fala? É o rei de Domino, né? O planeta Domino, que é o planeta que foi mencionado antes, que era onde o dragão lendário vivia. Mas como ele era só o braço direito, ele vivia na sombra do rei. E por isso ele aprendeu a dominar e controlar a sombra. Por que que ele quer essa chama do dragão? A gente não sabe. E porque as Trix também querem ir pra Ômega, a gente também não sabe. Enquanto isso, as Winx estão treinando, porque elas vão ter uma prova física muito, muito difícil, assim, da Griselda, né? Aí elas têm umas cenas que elas estão voando em cima de um lago, elas estão brincando, elas
elas sopram dente de leão. E assim, gente, a animação nesse episódio tá muito ruim, tá incomodando demais, ela tá toda travada, toda quebrada, muito mais que os outros. Rola muito de cabelo entrando em asa, clipando em lugares, sabe? Todo travado e coisas do tipo, né? Mas depois eu vou comentar melhor disso, depois que eu terminar o resumo. Nisso, elas veem o Damien, né, naquele estábulo lá onde ele fica, e vão lá falar com ele. Chega lá, o Damien, ele tá meio relutante em falar com a Bloom, porque, de acordo com ele é um bruxo e ela é uma fada, então eles não podem ser amigos. Mas a Bloom conversa com ele e eles veem que eles têm umas coisas em comum, tipo, eles são novos lá, para todo mundo parece tão fácil que eles consigam fazer magia e tal, e pra eles não, e parece que é meio injusto até, e que os dois são meio desajeitados, mas o Damien já tá lá faz tempo, né, e ele até hoje não aprendeu a voar, por exemplo, então era meio zoado, né, que ele não conseguia e todo mundo conseguia. Ele então, ele e a Bloom fazem uma amizadezinha, mas as Trix vêm e falam que podem usar isso a favor delas, né. Vai começar uma aula e os especialistas estão lá porque eles vão acompanhar esse teste por segurança, e a equipe do Sky que fica responsável por ver a turma da Bloom e das Trix. Enquanto isso, a Diaspro tá lá agarradinha com o Brandon sendo feia pra caramba. O teste então vai começar, né? Elas estão fazendo os testes e treinando, pipapopó. E aí a Bloom, ela acaba ficando meio de tipo, gracinha com o Sky. E a Stella, inclusive, numa cena do episódio, zoa, né? Eles. E aí a Bloom acaba caindo nos braços do Sky uma hora. A Diaspro já fica bravinha com ciúmes. Mas ela acaba notando que o Damien tá no meio do mato, escondido, olhando ela, né? E todo mundo, assim. E ela chama ele de esquisitão e vai embora. As Winx, então, começam a treinar as magias e tal, e a Bloom vai ajudando. Até que a Bloom vê o Damien e vai falar com ele, falando pra ele treinar junto. Ele briga e é super grosso e mal educado com ela, e foge. E as Trix encontram ele e falam que vão usar ele pra conseguir os planos. E a Bloom fica meio triste com isso, com o jeito que ele tá tratando ela. Mas as Winx vão lá e dão uma animada nela, né? No dia seguinte, né? No dia seguinte vai começar os testes. E aí, todas as Winx, né? Junto com algumas figurantes, né? Bruxas e fadas da turma delas, as Trix e a Diaspro estão prontos para começar o desafio. Os testes são basicamente uma pista de desafios, assim, tipo de... Você tem que ficar desviando dos obstáculos e tal, né? E enquanto você tem uma bola na mão, e você não pode deixar essa bola sumir. Inclusive, aqui a gente vê a forma transformada da Diaspro, que, gente... Que isso aqui? Puta que pariu! E depois eu comento, gente, porque mesmo transformada não deu pra salvar, não. E nisso, um pouco antes delas se transformarem, né, elas vão ter a primeira transformação em grupo, e a Bloom pede pra ela dar o comando. E isso eu achei legal, porque a gente reclama muito que a Bloom é muito pick-me, que a Bloom, ela tem muito destaque e tal, né, e os outros ficam de fora. É que eles disfarçaram um pouco, ficou legal. Eu gostei da Bloom pedindo, e aí elas deixam, e a Bloom fala a frase icônica, o Magia Winx, e todas elas fazem o xizinho com a mão antes de se transformar. Foi bem legal. Nisso começam os desafios, né, e as Trix, obviamente, estão empurrando e batendo nos outros, tentando fazer o povo perder. Acaba que as Winx todas, né, e as Trix, passam junto com a Diaspro, e aí vem o segundo teste. Elas vão ficar em duplas, elas têm que achar, então, as pistas, né, para o objetivo delas e alcançar o troféu. Elas, então, vão seguindo as pistas e a Bloom acaba ficando com a Flora, onde elas acham um monte de borboletas, que, se eu não me engano, são as mesmas borboletas da transformação da Bloom, que se chamam Nymphus Daphne, alguma coisa assim, que é uma referência, obviamente, a Daphne, né, mas mais pra frente vocês vão ver quem é Daphne. Elas vão atrás de conseguir achar, né, o troféu, e no meio do caminho elas veem que a Musa e a Isha acharam delas, mas o troféu acaba virando um robô todo esquisito, e elas têm que ir atrás do robô agora e pegar o troféu do robô. A Bloom e a Flora vão atrás do robô delas, né, para ver se acha, e nisso as Trix pegam o Damien e prendem ele onde devia estar o troféu delas, e elas roubam o troféu da Bloom e da Flora. Só que elas duas decidem ir atrás do Damien e salvar ele, em vez de ir atrás do próprio troféu. E a diretora Faragonda acaba vendo a Bloom salvando o Damien. Elas perdem, né, no final, porque não deu tempo. O Damien trata a Bloom super mal, por causa que ela salvou ele. E a Griselda fala, tudo valia, né? Não tem problema alguém trapacear ou atacar o outro, né? Elas perderam e as regras. Só que a diretora Faragonda aparece na hora e fala que elas botaram a vida do colega delas acima do próprio prêmio. E isso é muito nobre e vale mais do que qualquer troféu. A Faragonda fala isso, né? E aí a Griselda até fica tipo, mas e as regras? E aí a Griffin fala, mas vindo delas não tem muita regra não, né? Meio inútil querer forçar a regra nelas, já que elas fazem o que elas querem. E aí o Sky, ele vai elogiar a Bloom, ela fica toda ui, que fofinho, né, tal. E aí
elas vão embora voando e elas acabam vendo o Vexius brigando com o Damien. A Bloom, então, junto com a Flora, vai tentar conversar com ele. Ele trata elas super mal, é super arrogante com elas e expulsa elas de lá. E o Vexius aparece atrás dele e fala que é pra ele fazer os negócios direito, né? Dá uma bronca nele, assim. E chama ele de filho. Ou seja, tava certo todas as teorias. Ele é o filho do vilão principal. Mas da onde ele conhece a Bloom? O que ele tem a ver com ela? Aí a gente vai ter que continuar assistindo pra saber. Esses foram o episódio 3 e 4. E agora bora falar de alguns pontos nesse episódio que me incomodaram muito. São os pontos negativos. Vamos começar aqui, que assim, a história eu tô gostando, tá? Eu tô gostando da história, eu tô gostando, né, do jeito, do rumo que tá tomando e tal, mas a animação desse episódio é horrível, gente. Logo quando a Griselda fala que vai começar a fazer os testes, né, e ela tá anotando na prancheta dela, ela tá anotando na capa da pranchetinha, ela não virou o negócio, sabe? Vocês vão estar vendo na imagem, ela tá escrevendo na capa, velho. Que isso? Ela tá escrevendo no papel. Depois, mais pra frente, tem uma cena que tá todo mundo parado olhando, né, a Bloom e tal, chegar, e aí tá todo mundo sem asa, tipo, todo mundo, tá ligado? É muito esquisito. Além de que o cabelo da Bloom bugando em várias cenas, o cabelo, se não me engano, da Stella também buga, da Flora, fica meio travado, sabe? O cabelo, no episódio 3 também rola muito isso, o cabelo entra dentro de partes da roupa, ou então atravessa a asa, tá ligado? É muito esquisito, eles não tiveram o menor cuidado. Além da animação tá muito travada. Nesse episódio tá menos travada, mas no episódio antes era muito travada. Tinha cena que, tipo assim, não tem animação. Quando a Bloom tá com a bola de fogo não, aquele a torre de fogo em volta dela lá, ela fica parada imóvel, não tem uma animação ali. Isso me incomoda muito, é muito esquisito. Eles parecem que o orçamento foi inteiro pra aquele pilar de fogo da Bloom e o resto ficou sem, porque, gente, que animação horrível. Horrível. Tem cenas, por exemplo, que as asas delas fecham demais e aí parece que elas estão sem asas, que talvez tenha sido o caso daquela cena que eu falei, né, que elas estão todo mundo sem asa, mas mesmo assim, gente, tá muito mal feito. Ninguém reparou nisso, ninguém parou pra dar uma revisada, entendeu? Esse episódio é um dos... esses dois episódios, né, são um dos piores que eu já vi em questão de animação, né, em Wings, porque nem os do Square Enix, né, da quinta temporada, tinha uns que era tão ruim assim. Nossa, esse é muito esquisito. Elas se mexem estranho, elas dançam igual personagens de The Sims. Cara, é muito bizarro, sabe? Fica parecendo a animação da Lu do Magalu, que é tudo bugado. Nossa, muito esquisito. Inclusive, falando em coisa estranha, a Daphne não, Diaspro. A Diaspro, ela aparece nesse episódio transformada, né? E, gente, ela continuou feia. Eu queria pelo menos ter tido um close maior nela, né? Pra gente ver melhor ela, mas ela tá feia ainda. Vocês vão ver aí nas imagens, gente. Ai. A única coisa que eu gostei é que mantiveram bastante das asas dela. As asas dela parecem bastante do original, mas um pouco fundido com as da Stella original. Mas mesmo assim, não tá legal. Podia estar muito bonita, muito mais legal, gente. Pra mim ainda é aquela mulher do Transilvânia, não, do Família Addams. Ai, gente, tá muito esquisito. E a voz dela tá muito fina. Nossa, eu prefiro ela com uma voz de adulta mesmo, igual ela tinha. Mas tá bem esquisito. Esses são os episódios 3 e 4. Não sei vocês, mas a história eu tô gostando, entendeu? A lore. Mas essa animação tá me incomodando muito. Eles não souberam dividir orçamento, parece. E ficou esquisito. Ou só a equipe de animadores que fez esses dois episódios eram ruins mesmo. Porque, gente, não tá legal. Tem animação muito... Como é que fala? Melhor e que é fan-made. É tipo de fã na internet. O Elementix Club faz umas animações incríveis, que eu tenho certeza que se ele tivesse numa equipe, ele ia fazer um negócio muito foda. E aí você vê isso aí, gente. Ai, horrível, gente, de verdade, eu não... Ai, tá, vocês entenderam, né? Esse episódio foi bem decepção. O que vocês acham? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Estão animados? Com essas teorias aí pro que tá acontecendo, né? Porque o que pode rolar no futuro. Vão falando aí. Eu queria agradecer vocês por ver até aqui, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos. E dá uma olhada aí nos membros, né? A gente tem os membros dos canais e eles estão tendo acesso a todos esses reviews, né? Antes de todo mundo, né? E também outros vídeos, né? Todos os vídeos saem primeiro pros membros. Então, deem uma olhada aí, porque se você tá gostando ou não. Sei lá. Ai, tomei um susto que aí entrou um negócio do computador aqui do nada. Mas é isso. Eu sou o Steve. Muito obrigado por ver até aqui. E falou!